Bom dia, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com todos os familiares também de vocês. Gente, hoje nós vamos trabalhar de um assunto tão importante quanto os outros que nós já tratamos até agora, tá? Só que esse assunto requer um pouco mais da nossa atenção. Hoje nós vamos trabalhar sobre frações. Vamos dar a definição do que seria frações e quais são os componentes, né, que a compõem ela, né? Como a gente trata, como a gente faz, como a gente representa essa fração. Então, fiquem com a gente e vamos começar. Primeiro, vamos definir o que seria fração. Fração é um número que representa partes de um inteiro ou uma quantidade dividida em partes iguais. Então, eu posso dizer, resumindo, que fração é uma divisão. Divisão de quem? Do meu inteiro. Eu tenho algo que está inteiro e eu vou pegar esse inteiro e vou dividir ele em partes iguais. Tá certo? Dentro da fração, nós temos o numerador e nós temos o denominador. Esse tracinho que vocês estão vendo aqui significa divisão. O numerador, né? Divisão pelo denominador. E o que seria o numerador? O numerador nada mais é que a quantidade de partes de um todo que foi tomada, que foi pintada, que foi comida. O numerador indica a quantidade desse todo que eu vou fazer alguma coisa com ela. Já o denominador indica o total de partes iguais que o meu todo foi dividido. Então, eu estava com um objeto que ele estava inteiro e a partir dele eu fracionei esse meu inteiro. Eu dividi esse meu inteiro em partes iguais. Quando eu divido esse meu todo em partes iguais, eu chamo essa minha divisão, essa minha quantidade do meu todo dividido, eu chamo de denominador. Agora, a quantidade que eu vou pegar, né, se chama exatamente numerador. Vamos ver isso na prática. Vamos lá. As ideias das frações. Olha lá. Bom, agora eu tenho o meu círculo, ele está como inteiro, né? Como é que eu posso fazer a leitura desse objeto? Inteiro. Eu tenho um círculo inteiro. Ele está dividido? Não. Ele está inteiro. Então, isso é uma ideia de fração. Eu vou pegar agora esse mesmo inteiro, né? Esse mesmo círculo inteiro e agora eu vou fracionar. Eu vou dividir esse meu inteiro, ó, em duas partes. Observem que ele estava inteiro. A partir desse inteiro eu fracionei. O que é fracionar? Dividir em duas partes iguais. Mas dessas duas partes, eu vou tomar, eu vou pegar, eu vou comer, eu vou pintar, eu vou fazer qualquer coisa com ela. Somente uma parte. Eu tinha meu inteiro, dividi ele, fracionei ele em duas partes e tomei, peguei e pintei somente uma. Como é que eu posso representar essa ideia aqui do meu círculo em uma fração? Eu vou dizer que eu boto tracinho de divisão, eu vou dizer que eu tomei uma parte, olha lá, eu pintei uma parte, vocês estão vendo? Só tem uma parte pintada, que eu chamo essa uma, né, de numerador, e eu peguei e dividi o meu todo em quantas partes? Em duas, que eu chamo de denominador. Olha lá. Meu numerador, a quantidade de partes que eu peguei, que eu tomei, que eu pintei, foram quantas? Vocês estão vendo, foram só uma. E o meu denominador é a quantidade em que eu dividi, em que eu parti esse todo. Ou seja, eu posso dizer que a pintada é a não pintada, que são duas partes. Vocês estão vendo? Uma, duas. Vamos mais uma ideia. Eu também posso chamar de a leitura por escrito um meio ou metade. Vocês estão vendo que eu dividi ele a metade.
Vamos mais uma ideia. Olha lá, meu círculo lá inteiro, né? Ele tá inteiro, mas agora eu vou fracionar. O que é fracionar? Dividir em partes iguais, ó. Dividir em quantas partes iguais? Uma, duas, três partes iguais. Como é que eu represento isso aqui em uma fração? Mas antes eu tenho que pintar, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu botar só três, não vai ser uma fração, né? A representação da fração, ela é diferente. Ela tem que ter o numerador e ela tem que ter o denominador. Então, eu vou agora, né, pintar as partes que eu quero. Olha lá, foram quantas? Eu dividi o meu todo em uma, duas, três, mas desse todo eu só peguei, eu só pintei quantas? Uma, duas. Vamos ver como representa a fração. Olha lá, numerador é a quantidade de partes que está pintada. Quantas tem pintada? Uma e duas. Duas partes, né? Tracinho de divisão. E agora o denominador indica a parte pintada e a parte não pintada. O denominador já está dizendo denominando tudo, dominando tudo, dominando tudo. E quantas partes estão dominadas? Uma, duas e três. Eu conto as pintadas e as não pintadas. Olha lá, ficou. A leitura é 2/3. Mas também, né? Eu poderia, olha lá, 2/3. Mas eu poderia pedir a parte que eu não pintei. Quantas partes não tem pintada? O que não tá pintado é branco. Quantas partes? Uma parte, olha lá, uma parte. De quanto que eu dividi o meu todo? Em três partes. Uma, duas, três. Olha lá. E eu faço a leitura disso aqui, 1/3. Olha, observem, o denominador, ele não se modificou, ele continuou sendo 3. Por quê? Porque o todo foi dividido em 3. Quem mudou foi o numerador, porque aqui vai ser 2 porque eu pintei 2. E aqui vai ser 1 porque eu deixei de pintar uma parte de 3 partes que eu tinha. Vamos mais um exemplo. Olha lá, meu todo inicial, meu inteiro, ele não foi dividido, mas agora eu vou dividir, eu vou fracionar ele em partes iguais. Vamos lá. Dividir ele em quantas partes? Uma, duas, três, quatro partes, olha lá. Mas eu vou tomar, eu vou pintar, eu vou comer, eu vou fazer algo com uma, duas e três partes. Como é que eu represento, né? Isso aqui em uma fração. Eu represento da seguinte forma. Olha lá. Numerador, a quantidade que está pintada. A quantidade que eu comi, a quantidade que eu peguei, a quantidade que eu fiz alguma coisa, a quantidade que eu dei, alguma coisa que eu fiz com ela. Quantas partes estão pintadas? Uma, duas, três. Se eu dissesse, eu dividi a minha buruaca em 4 partes iguais. Mas das 4 partes iguais, né? A Raíssa comeu uma, duas, três. Das 4 partes que eu dividi o meu todo, a Raíssa só comeu a quantidade que está pintada. Uma, duas, três. Como é que eu represento? Vamos lá, 3 partes, uma, duas, três. Numerador, tracinho de divisão. E o denominador vai ser o todo que eu dividi, né? O meu círculo, em 4 partes. Ó, contar não pintada, a pintada, a pintada e a pintada. Quantas partes? 4 partes. Mas das 4 partes, eu pintei ou eu comi só quantas? 3. Como é que eu faço a leitura? 3/4. Mas eu poderia pedir o inverso. Eu poderia pedir agora só a parte que não foi comida, a parte que não foi pintada. Quantas partes não foram comidas? Quantas partes não foram tomadas? Quantas partes restaram, né? Foram quantas? Uma parte. Tá aqui ela, ó, uma parte. De quantas do meu todo que foi dividido?
em 4. 1, 2, 3, 4. Observem de novo. O denominador, ele não muda. Por quê? Porque a quantidade que eu dividi, que eu fracionei o meu todo. Foram quanto? 4, 4. Mas aqui eu queria só a parte pintada, que foram 1, 2, 3. E aqui eu queria só a parte que não foi pintada, a parte que restou sem ser pintada. Foram quantas? Uma parte. Tá dando para entender? Espero que sim. Vamos lá. Nosso primeiro desafio. Agora é com vocês. Vocês vão fazer esse desafio para mim. Presta atenção. Você vai fazer, vai desenhar, vai colocar a fração, vai colocar os números do jeito que está aqui e vai representar em uma fração e mandar para o privado da sua professora. É o primeiro desafio. Vamos lá, olha lá. Observe e indique com uma fração. Se é uma fração, tem que ter quem? Numerador e denominador. Que possa representar a parte do círculo que está pintada. Olha lá, eu quero a parte que está pintada numa fração. Então, para isso, né, como eu disse a vocês, tem que ter o numerador e tem que ter o denominador. Aqui em cima, vocês vão colocar, né, o numerador e aqui embaixo o denominador. Lembrando, o numerador é a quantidade de partes que eu tomei, que eu pintei, que eu comi, que eu fiz alguma coisa. E o denominador é a quantidade que o meu todo foi dividido. Vamos lá? Vamos de música? 3 minutinhos. Opa, voltamos, né? Espero que tudo tenha dado certo e que vocês tenham conseguido, tá bom? Tava bem fácil, bem básica, né? Vamos dar seguimento, né, aí à nossa aula. Ainda tem muita coisa boa pela frente. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui outra proposta. Olha lá. Comprei um bolo para o café, né, da manhã, ou poderia ser da tarde. Dividi, né, esse bolo em quantas partes? Em 8 pedaços. Meu irmão, muito guloso, né, comeu 3 pedaços. Que fração representa a parte consumida? Consumida, eu posso dizer comida, né? Então, vamos lá. Vou fazer com vocês para vocês entenderem. Vamos lá. Peguei um círculo, né? Vou simbolizar que é meu bolo. Ele estava como? Inteiro. Ele não estava dividido. Ele chegou de inteirinho na minha casa. Que foi que eu peguei ele e dividi ele em quê? Em 8 pedaços. Vamos dividir. Olha lá. Estou dividindo o bolo em 8 pedaços. E como é uma divisão, tem que ser iguais. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Mas meu irmão, muito guloso, comeu quanto? 3 partes. Eu vou representar a parte que ele comeu pintando,
né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. E aí, ele quer que eu represente em uma fração a parte consumida. Então, quando eu digo consumida, é a mesma coisa que comida, né? Então, eu vou representar quanto foi que ele comeu, não é isso? Vamos lá. Olha lá. Primeiro eu encontro o numerador. O numerador fica em cima e eu conto a quantidade de pedaços que está pintado, que representa a quantidade que foi comida, que foi consumida. Vamos contar comigo. Todo mundo. 1, 2, 3. Portanto, o meu numerador vai ser 3 partes, né? E aí eu boto o tracinho de divisão. Só que tem alguns colegas que quando eu digo assim, e o denominador é quanto? Aí pega só as partes que não está pintada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí bota 3 quinto. Aí tá errado. Porque nós não dissemos que o denominador é tudo. Se eu pegar só as partes brancas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei todas as partes, o todo que o bolo foi dividido? Não. Então, quem botar 1, 2, 3, 4, 5, pegar só as partes brancas, vai errar. Porque o denominador quer dizer denomina, domina tudo, ou seja, o todo que foi dividido. Então, eu pego as partes pintadas e as partes não pintadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu denominador será 8, em vez de 5, que é que muita gente faz. Bota 1, 2, 3, numerador, e bota 1, 2, 3, 4, 5, denominador. Outra coisa muito importante também que acontece, tem gente que até consegue entender que eram 3 partes e 8 partes, mas pega o 8, coloca aqui no numerador e coloca o 3 no denominador. Aí vai errar. Por quê? Porque sempre o numerador, né, nas frações próprias, sempre o numerador vai ser um número menor do que o denominador. Porque eu estou dizendo, ó, eu tinha 8 partes e das 8 partes eu consumi só 3 partes. Vamos ao nosso segundo desafio. Agora é com vocês. Vamos lá. Olha lá. Comprei um bolo para o café da manhã, que foi o mesmo, né? Dividi em 8 pedaços. Meu irmão, muito guloso, comeu 3 partes, 3 pedaços. Que fração representa a parte que restou do bolo inteiro? Tá bom? Que restou do bolo inteiro. Agora é com vocês, né? Pode até desenhar lá, né, a questão anterior, né, que a gente fez. Pode até desenhar, voltar um pouquinho, desenha e veja quantas partes restou do bolo. Aí eu tenho as alternativas. Olha lá, letra A, 5 oitavos. Letra B, 8 quintos. Letra C, 3 oitavos. E letra D, 8 terços. Vamos lá? Agora é com vocês. Quero vocês agora agindo.
E aí, deu certo? Espero que tenha dado certo, né? Já deixei uma dica bem boa na questão anterior, então, né, ficava mais fácil. Vamos agora ao nosso último, olha lá, e terceiro desafio. Prestem atenção. Agora eu não vou dar dica de nada, agora vai ser com vocês. Lembrando, primeiro e segundo e terceiro desafio vocês façam, né? Façam os desenhos bonitinhos e envia para a professora no privado, tá bom? São as 3 primeiras já questões que nós vamos resolver. Vamos lá, nosso terceiro desafio. Olha lá. Quantos corações são necessários para um aluno de sucesso, né, se sair bem nos seus estudos, né? Olha lá, quantos corações são necessários para um aluno de sucesso, né, se sair bem nos estudos, né, na sua vida estudantil. Aí ele pede, represente em uma fração a quantidade de corações para um aluno de sucesso. Lembrando que você tem 8 corações ao todo. Vamos ver, né? E aí a gente colocou aqui alguns nomes, né? Para que o aluno possa ter sucesso lá na sua vida estudantil. Vamos lá. Olha lá. Desatenção. Será que para um aluno de sucesso a desatenção é necessário? Outra, criatividade, preguiça, sabedoria, compromisso, respeito, dedicação e orgulho. Olha lá. Então eu quero que você, né, na sua sabedoria de aluno, para que você seja um aluno de sucesso, quais e quantos corações você vai necessitar para ser esse aluno extraordinário nos seus estudos e se dar bem, né, pelo resto da vida. Será que a desatenção será necessária, a criatividade, a preguiça, a sabedoria, o compromisso, respeito, dedicação e orgulho? Então, você vai aí, né, no seu caderninho, desenhar e representar numa fração a quantidade de corações que serão necessários para você ser um aluno de sucesso. Lembrando, hein, gente, que o meu todo são quantos corações? 8. Olha, já dei uma dica boa. O meu todo é quem? São quantos? 8 corações. Mas desses 8, eu vou necessitar de uma certa quantidade para ser um aluno de sucesso. E aí você vai representar em uma fração essa quantidade necessária e esse todo, tá bom? Vamos lá? Tempinho aí para vocês. Refaçam, façam para as professoras, tá? Mandem para elas, no privado delas. Lembrando, gente, são quantos corações? 8. 8 é o meu todo, mas desse todo eu só vou necessitar de quantos? Tá bom? Façam com atenção. Revisem, lembrem da nossa aula de hoje, né? Que nós precisamos, para representar uma fração, nós precisamos de um numerador e de um denominador. E que o numerador representa a quantidade de partes que eu peguei, que eu tomei, que eu pintei, que eu comi, que eu fiz alguma coisa com ela. E o meu denominador representa a quantidade total. A quantidade do meu todo. Olha que dica boa, né? Viu, gente? Atenção!
Lembrando, gente, ao todo são quantos corações? E quanto deles você vai pegar, tomar, pintar? E aí, a partir disso, você vai representar em uma fração, né? Porque nós estamos fracionando a quantidade do todo. O que é fracionar? Dividir, né? Você pode até em casa colocar todos eles, todos os corações, fazer todos os corações. Olha uma dica boa. Faz todos os corações, bota os nomes dentro. E aí você vai pintando a quantidade que é necessário para um aluno de sucesso. E os outros você deixa o quê? Sem pintar. E você vai ver de cara a fração. Olha que legal! Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje, tá bom? Bons estudos. Olhe lá o resto da atividade, mandando tudo bem direitinho para a professora. Fiquem em casa, um cheiro no olho. Até logo, até em breve.